Fala mais motocas, beleza? Galera, hoje a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês como que tá a minha Dominar Ineos 400Z depois de um mês de uso. Então a gente vai mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do acabamento, mostrar em detalhes alguns pontos da moto que eu não gostei, que eu gostei, tá? E daí vocês vão ver aqui como que é toda essa parte visual da moto um pouco mais de perto, né? Eu costumo geralmente fazer motovlogs e como eu tô com um probleminha aqui no ombro, estou me recuperando ainda, não consegui gravar vídeos essa semana fazendo motovlog, inclusive não consegui nem ir no Dominar Rides, porque eu levantei domingão com uma dor tremenda no ombro e isso me impossibilitou de andar de moto. Já estava uma semana sem andar de moto para tentar me recuperar. E de sábado para domingo, ao invés de melhorar, piorou a minha situação. Aí eu comecei a fazer alguns alongamentos, né? Comecei a fazer alguns alongamentos, exercícios, e foi melhorando. Já tá um pouco melhor, tô quase 100%. E vamos ver aí se melhora para eu poder rodar de moto pelo menos amanhã, né? Já vai fazer 2 semanas sem andar de moto, cara. Já é sexta-feira. Eu tô desde o último dia. Deixa eu ver aqui. 13 foi semana passada, do último dia 6, cara. Nossa, faz muito tempo. Então a sorte foi que eu gravei muitos conteúdos no dia 6 e aí fui alimentando o canal com os cords. Tava postando 2 vídeos por dia. Mas pensando que eu iria me recuperar rápido, né? E como eu não me recuperei, ontem consegui gravar um vídeo, publicar esse vídeo para vocês sobre uma dúvida de algumas pessoas aqui sobre a recomendação da NS 400 como primeira moto ou não. Na minha opinião, eu não recomendo. Se você quiser saber o porquê eu não recomendo, assiste o vídeo anterior antes de tirar suas conclusões, né? O porquê, todo o contexto que eu coloco ali. Cada caso é um caso. Avalie o que é melhor para si mesmo. Eu não estou julgando ninguém, nem criticando quem quer pegar essa moto como a primeira moto, tá? É apenas a minha opinião, porque perguntaram. Geralmente, assuntos polêmicos, eu só me envolvo de alguma forma quando alguém me pergunta alguma coisa. Se a pessoa quer saber se a pessoa quer saber minha opinião, e se eu também quiser dar minha opinião. Se eu não quiser também, eu não falo. Não sou obrigado a falar só porque estão me perguntando, né? Também não respondi por isso. Eu respondi porque eu vi uma oportunidade de gravar um conteúdo legal, orientar algumas pessoas, tentar conscientizar algumas pessoas sobre os perigos de andar de moto, de começar a andar de moto e quais são os principais pontos ali que você precisa tomar cuidado quando você toma a decisão de comprar uma motocicleta. Então, bora aqui pro vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês agora na minha tela. Você já tá vendo aí a Formiga, a nova moto do canal. Tô com ela aí há quase 2 meses. No dia 23, se eu não me engano, vai fazer 2 meses, né? E aqui é o estado dela, mostrando para vocês. Vou começar o vídeo aqui do início. Vocês podem ver aqui os discos, disco de freio. Ela tá aqui no cavalete de estacionamento, porque ela não vem com o cavalete central, tá? Mas a moto tá aí muito nova, galera. Ela tá um pouco sujinha, tá? Infelizmente eu sou um pouco relaxado em relação à limpeza. E também tem outro ponto, galera. Eu tenho esquecido ultimamente de cobrir a moto. Tenho a capa e a minha incompetência, a minha falta de cérebro faz eu esquecer de cobrir a moto. E aí ela tá ficando no quintal aqui tomando chuva, porque aqui não tem cobertura, né? Ainda, né? Mas em breve terá uma cobertura e aí a moto vai ficar ali embaixo da cobertura e quando eu esquecer de cobri-la, ela ainda assim terá uma proteção contra as intempéries do tempo, né? Sol, chuva, frio, vento, enfim, poeira, né? Então, galera, aqui ela tá no cavalete central, aqui é só um overview da motoca para vocês verem como que tá. A gravação não tá 100% porque eu fiz com o celular que pega um pouquinho mais de detalhe, mas só que não tem estabilização, tá? Então vai ficar um pouco tremida, mas vocês estão vendo aí a frente da moto. A moto é muito bonita mesmo, tá? Isso daí é questão de gosto, né?
é igual cotovelo, cada um tem o seu, cada pessoa tem o seu gosto. Na minha opinião, essa frente aqui é uma frente muito moderna, né? Bonita. Copia aí as motos japonesas, né? Eu entendo que eles fizeram esses modelos. Esse canhão aqui de LED foi inspirado nas motos japonesas, né? Vocês estão vendo aí, ela tá com as marquinhas de sujeira ali e tudo. No banco também. Não vou ficar aqui pagando do cara certinho, porque eu não sou, tá? Eu cuido da moto, no sentido de fazer manutenção, revisões, troca de óleo, fluido, essas coisas, cara, eu sou 100%, mas na questão, no hábito de ficar limpando a moto, eu até às vezes falo assim, eu não fico alisando o carro, não fico alisando moto, então moto eu lavo com mais frequência que carro, porque é um veículo mais sensível, né? Você tem que lavar para ver como que tá os pneus, a corrente, né? Enfim, questão de lubrificação, até para ter uma maior durabilidade, fica tudo muito exposto ali. Então eu tenho esse cuidado, eu só não sou aquele cara aficionado por limpeza, igual tem gente que limpa a moto como se estivesse idolatrando a moto, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas também nada contra quem é, cada um faz o que quiser, o que dá na telha, né? Eu não ligo muito para isso, não. Então, bora aqui. Retrovisores, vocês vão ver aí. Aqui, ó, sugerindo que eu falei para vocês. Ó, tá pegando muito pó aqui porque tá chovendo. Venta muito aqui também, então isso aí traz mais pó ainda. Então esse é o estado da motoca. Vocês podem ver aí, ó, protetores, pedaleira. Tem aqui o pezinho, esqueci o nome do pezinho, enfim. Aqui eu tirei o anti-spray da moto, né? Ficou essa coisa feia aqui. Mas eu achava mais feio ela com o anti-spray. Vocês podem ver, ó, que ela tá bem sujinha, tá? Pegou chuva esses dias, choveu bastante aqui. As pedaleiras do Garupa. Ela tem um cliquezinho, né? Quando você puxa aqui, ela dá um clique, e quando você recolhe, ela dá um outro clique. Aqui, galera, eu esqueci de dar o clique do outro lado, então depois quando eu voltar lá ela vai estar já meio que fechando, tá? Mas aqui, ó, alças do Garupa é um ponto que a Bajaj melhorou muito no acabamento, cara, eu gostei bastante dessas alças. Banco do Garupa também é bem confortável, tá? Minha esposa gostou bastante desse bancão aí, top. As minhas filhas também já andaram na moto, no Garupa, top também. Aí vocês vão ver aqui que ela tá com essas marcas aqui, ó, que parecem ferrugem, mas não é ferrugem, tá? Não é só ferrugem. Aqui tem bastante sujeira também, tá, galera? Porque eu sei que vão aparecer aí os engraçadinhos falando, ah, que a moto enferruja. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui já já e vocês vão ver se a moto enferruja ou não, tá? Os pneus, os plásticos, galera, esses plásticos aí são de boa qualidade, tá? Ó, acabamento dela. Os plásticos não são aqueles plásticos molenga, tá? Vocês podem ver ali, ó. Essas quininhas aqui, ó, não são molengas, tá? São bem rígidas. Tem vários parafusos aqui, ó, prendendo elas aqui, ó. Então elas não ficam bamba, sabe? Não faz barulho. Painelzão ligando. Painel particularmente eu gosto, tem um gosto peculiar. Esse painel aqui é um painel exótico. Vocês podem ver aqui todas as informações do painel. A moto está com 2.034 quilômetros rodados, né? Modo Road selecionado, tá? Ride Modes, aqui é o modo que está selecionado. Aí você tem hora, tem aqui o contagiro da moto, tacômetro, né? Aqui o nível de combustível. Quando a moto está deitada, esse nível aqui ele marca um pouquinho menos, tá? Isso aqui é normal nessa moto, tá? Mas aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8 barrinhas, tá? E aí quando chegar na última barrinha aqui, quando chegar no nível mais crítico de combustível, a última barrinha fica piscando, tá? Que mais? Ah, tem isso aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Trip A, que é o trip que fica selecionado aqui no painel por padrão, tá? Então aqui a moto já rodou 1 hora,
depois que eu zerei, 1 hora e 12 minutos, velocidade média de 52 quilômetros. Aqui foi o range, né, o alcance da moto nesse período aqui, o range não, o, o consumo médio, né, 35 quilômetros por litro, mas é que você pode tirar de 5 a 8, então ela vai estar fazendo aí entre 27 e 30 quilômetros por litro, tá, nesses primeiros 61,7 quilômetros rodados. Então aqui é que é o range, né, o alcance, quanto que eu rodei com a moto, 61,7 quilômetros. Isso daqui realmente é muito paia, tá, galera? Eu tenho que ficar calculando com base na margem de erro. Então, se aqui tá marcando 5, eu sei que não vai ser 5. 35, eu sei que não vai ser 35. Então, dificilmente vai ser 35 km por hora. Tá? Só por um milagre mesmo. Mas eu acredito que ainda é possível. Mas, assim, via de regra, galera, isso aqui é uma das coisas que eu mais odiei nessa moto. É esse marcador de consumo médio marcando aqui de 8 a 5 km de diferença. Até 3 quilômetros, para mim, é tolerável. Cara, 5, 8, pelo amor de Deus, cara, zoado demais. Na boa, pessoal, isso aqui realmente me irritou bastante. Uma coisa que não acontecia no Dominar 250. Nunca aconteceu no Dominar 250 isso comigo de marcar 5, de marcar 8. O máximo lá que deu foi acho que 2,7 ou 3, se eu não me engano. E mesmo assim, cara, 5, de 5 a 8 é muita coisa, é um absurdo, cara. Então tem que ficar olhando aqui e fazendo cálculo lá, pelo amor de Deus, a coisa é para facilitar. O negócio é para facilitar a sua vida, não é para dificultar. Se for para eu ficar fazendo conta de média, cara, eu fico olhando aqui o nível, né? Eu só olho o nível. Quando chegar aqui no final, eu sei que tem que abastecer, eu paro lá, abasteço, olho aqui no odômetro quanto que rodou, tá? E aí no tripé quanto que rodou, e aí divido pela quantidade, que é o que eu faço, mostro para vocês. Então eu só sei a média real. Quando eu paro para abastecer, eu não tenho nenhum aproximado. Então, para mim, realmente, isso aqui é uma informação que é desnecessária, nem deveria ter na moto. Se for para mostrar com esse nível de erro, tá, com essa qualidade, então, para mim, não deveria nem ter isso aqui na moto, tá? Desculpa aí a galera que discorda, é minha opinião, é minha experiência com a moto, tá? O problema aqui é todo meu, tá? E a moto é minha e eu acho dela o que eu quiser porque eu estou andando com ela. Então, indo aqui, galera, ó, só continuando aqui, ó, a gente tem aqui esse ícone aqui, que é o ícone de conectividade da moto, que indica que ela está disponível para conectividade, tá? Você pode conectar o teu celular aqui. E tem esse side stand, que indica que o descanso lateral, lembrei, o descanso lateral está aberto, né? Então você precisa fechar isso daqui para você conseguir engatar a primeira marcha. Você pode até ligar a moto com ela no neutro, como está aqui, ó. Aqui são as luzes espias, né? Indo aqui para cima. Você tem o neutro, ABS, injeção eletrônica, o farol, o indicador de óleo. Se isso aqui piscar é porque o óleo já foi para o brejo, então corre para moto, ou corre para a concessionária, né? Para a moto, coloca no guincho e leva para a concessionária para trocar o óleo, porque já foi. Aí tem as setas aqui, né? Eu não gosto de andar com a moto, eu não andaria com a moto com nível muito baixo de óleo, tá, pessoal? E fica até uma dica, né? Geralmente quem faz viagens longas, geralmente leva um óleo para completar, caso ocorra de baixar o nível de óleo. Essa moto aqui eu não vi histórico ainda de baixar nível de óleo, mas é muito provável de que, se você for colocar a moto em condições severas, o óleo baixe um pouco, tá? Isso é comum em alguns motores, principalmente em motos que fazem track day. Então, se você ficar cedendo na moto demais, cortando o giro, muito provavelmente o óleo da tua moto vai baixar. E com essa moto aqui eu acho que não vai ser diferente. Agora, se você andar sempre de boinha, sabe? Aquela tocada padrão ali, modo tiozão ligado, para a moto baixa óleo só se for também por um milagre, porque não tem como andar com a moto de boa sem forçar a moto baixar, só se ela tiver com algum problema, tá? Tirando isso, o óleo não vai baixar. Mas aí tem temos esse indicador aqui de nível de óleo baixo, tá? No mais aí que vocês podem ver aqui, ó. Outra coisa legal que essa moto tem, mas eu ainda não usei, que é a porta USB, tá? USB tipo A. Isso para mim aqui, galera, como eu fiquei muito tempo sem usar porta USB, então hoje para mim não faz falta. Mas assim, entre ter e não ter, é melhor eu ter e não precisar,
né, do que eu não ter, e numa eventualidade, caso eu venha precisar, eu pense, poxa, eu poderia ter uma porta USB aqui. Então, isso aqui não vai deixar a moto mais cara e mais barata, é um item bem simples, tá? E para mim, se veio para agregar, tá valendo. Foi igual eu comentei para um dos colegas do canal aí. É só que realmente o fato de eu não usar, tá? Não uso, não precisei usar, já rodei 400 quilômetros em uma pernada só, em duas pernadas, né, de 200, 200, 200. Não precisei parar para carregar celular, para carregar bateria de câmera, para carregar nenhum tipo de equipamento ainda. Vamos ver aí se eu vou usar aí nos próximos rolês, né, nas próximas viagens. Aí temos aqui a chave que já está na ignição, né? As posições aqui. Tá aqui, tá destravado, já posso ligar a moto. Tem esse push para eu puxar para a esquerda, né? Para travar. E aí quando ela tá aqui no lock é porque realmente ela tá travada, tá? Aí tem esse outro aqui que eu não sei o que que é, não tô lembrando agora. Ah, não, ignition. Só tá mostrando que é ignition. Sabe ler não, cara. Olha lá, ignition. Aqui tá, a chave tá em cima. Então vamos continuar aqui. Ó, os parafusos aqui, ó, tem a proteção anti-corrosão, né? Proteção anti-corrosão. Então vocês podem ver que não está enferrujado, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, né? Vamos ver aqui as setas. Olha lá, ó. Isso que eu queria falar para vocês, ó. Aqui, ó, esse parafuso veio sem proteção, esse veio com proteção anti-corrosão. E como eu estou deixando a moto exposta, galera, isso aqui, na minha opinião, é mais culpa minha do que do produto, tá? É claro que é melhor que o produto tenha a proteção, igual esse daqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem. E esse parafuso tem a proteção anti-corrosão, então não oxidou nem nada. Esse aqui não, mas esse aqui eu vou tentar ir lá na Bajaj, conversar com eles para ver se troca, tá? Mesmo sabendo que a culpa provavelmente vai ser minha aqui, mas eu vou pedir para eles trocar. Na minha opinião, não deveria enferrujar, né? O que vocês me dizem aí? Enfim, é melhor um parafuso do que a roda, né? O motor, o chassi, né? Enfim, o parafuso é algo que é substituído com facilidade, né? Não vai doer para substituir. Eu acho que não. Vamos ver quando eu for falar com o pessoal da Bajaj lá. Aí nós temos aqui, ó, o tanque no modo aviação, a boca do tanque, né? Vocês podem ver aqui, ó, os parafusos inox, tá, ó, mesmo tomando chuva aqui, ó, vários dias tomando chuva, não oxidou, então isso mostra que a Bajaj, na minha opinião, melhorou e muito a qualidade dos seus produtos. Vem melhorando a cada vez aí, conforme o tempo vai passando, e que continue assim, né, galera? Ó, como é que abre a tampa, bem legal. Aqui eu queria dar uma dica para vocês. Quando for abastecer a moto, não precisa deixar a moto reta, tá, galera? Em pé, ficar segurando. Aqui, onde eu moro, é proibido. Não sei onde você mora, mas tem até uma placa aqui e tem o número da lei lá na CTB, onde fala que o veículo deve estar no descanso lateral para fazer o abastecimento. Então, aqui nos postos de combustíveis que tem aqui, é obrigatório colocar a moto no descanso lateral ou no cavalete central para fazer o abastecimento. E não pode ficar em cima da moto, tem que descer da moto. Então não tem como deixar a moto reta aqui. Então qual que é o macetinho? Qual que é a dica que eu dou aí para vocês? Aqui, ó, manda abastecer a moto até passar um pouquinho, tá? Ó, onde tá essa marquinha aqui, ó, onde eu tô passando o dedo, tá vendo? Pode pedir pode pedir pro frentista abastecer até essa marquinha aqui, ó, tá? Que aí na hora que a moto fica reta, vai nivelar e aí vai descer um pouquinho aqui e o tanque vai ficar 100% cheio, tá? Então, tem um outro ponto também, galera, que assim, algumas pessoas vão falar, ah, não, mas isso é errado. Tá bom, galera, tá certo, vocês estão certos, eu tô errado, isso é errado, mas eu faço e para eu não ter que descer, porque eu também não posso ficar em cima da moto, tá? Eu não ficaria sabendo que existe uma recomendação de segurança para descer da moto, que é uma recomendação para minha integridade física, né? Então, assim, eu não desceria, eu não ficaria em cima da moto. Então, eu desceria e faria esse procedimento aqui, tá bom? E também, segundo a lei pede para que a gente observe para que desça da moto.
Mas aí também tem outro ponto, né? Algumas pessoas vão falar que isso daqui é errado fazer. Então, se é errado fazer, beleza, é errado. Então não faça. Eu faço. Aqui temos as botoeiras, essas botoeiras muito, cara, muita qualidade nessas botoeiras aqui, os botões, ó, vocês podem ver ali, ó, a moto mesmo pegando sol, chuva, vento, ó, tá brilhando tudo ainda, ó. Tem os reguladores aqui, ó, para regular, tem esse regulador do manete aqui, tanto no manete da embreagem quanto no outro manete ali, você pode regular, tá? Aqui, ó, você pode regular também os dois manetes, você pode regular, então isso é bem bacana, né? Porque melhora a ergonomia pro piloto, ajuda a melhorar, né? Aí já falei da tomada USB. Ó, acho que aqui é a hora que eu vou ligar a moto, não, aqui é a hora que eu ligo a seta. Galera, eu vou deixar o vídeo sem corte, tá? E depois eu faço os cortes, até porque assim, eu tô com um pouco de pressa para gravar o vídeo, tá? Mas não é que eu tô falando assim, ah, não, vou fazer de qualquer jeito. Não, vou fazer dessa forma para vocês verem qual que é também a dificuldade que eu tenho para fazer o vídeo gravar. Então é uma coisa que eu estou treinando, eu estou trabalhando isso, tanto a parte da fala quanto a parte da linha de raciocínio para não se perder. E aí vocês estão vendo aí a moto que está muito boa, né? Não tenho o que falar da moto, exceto aqui esse ponto aqui, né, de ferrugem que apareceu na moto, foi o único ponto, pelo que eu percebi. Mas a maioria dos parafusos, ó, são inox, tem essa pintura diferenciada aqui no chassi. Agora, o processo de soldagem do chassi dessas motos da Bajaj é feito por robô, então é um processo que é padronizado, então isso passa muita segurança, muita confiabilidade, tá? Eu sei que eu não estou querendo falar que as pessoas não sabem fazer o serviço, mas quanto maior for o nível de qualidade, quanto melhor e mais automatizado for o processo, menor é a chance de dar algum problema. Então, soldagem do chassi é uma coisa que não dá para brincar, tá? Então, é bom que seja por um processo automatizado, por robôs e tudo, porque se tiver uma falha, fica mais fácil de corrigir, né, para fazer um recal. Não sei se dá para fazer recal em chassi, enfim, mas é algo que pelo menos padroniza o processo e você corrigindo um erro, você corrige o erro de todos os próximos produtos que vão sair daquela linha de montagem, né? E óbvio, né? Também a margem de erro é menor, mas se ocorrer um erro, o risco é maior, né? Porque aí o risco de sair mais produtos com problema e depois voltar para a garantia, ter que trocar, enfim. Então, tudo tem os seus prós e os seus contras. Aí a fábrica é que avalia o que é melhor para ela. Então, na minha opinião, processo de soldagem automatizado, show de bola. E outra coisa também que veio para o Brasil, que é o processo de pintura do chassi. Então, isso é legal porque, galera, gerou mais empregos. Então, a Bajaj veio para o Brasil com operação própria, né? Com operação visando ampliar a sua capacidade produtiva, tá? Porque ela veio com uma estrutura de fábrica, embora ela ainda não utilize toda essa estrutura, eu entendo que ela está se adequando para poder ir aos poucos abrindo mais processos aqui no Brasil e trazendo mais coisas que são feitas lá fora para cá, para o Brasil. E isso vai gerar muitos empregos, isso vai fazer a nossa economia, né, melhorar também. Quanto mais pessoas empregadas aqui fazendo essas motos, né, melhor vai ser para a economia do país. Mais dinheiro também é injetado também na economia do país. Beleza? Olha lá, aí eu pontuo aqui, ó, porque, cara, olha a diferença desse parafuso para esse aqui, cara. Esse aqui, ó, tá zero bala, esse aqui já tá ruim. Então eu vou ter que passar um produtinho lá, tentar tirar isso aqui na mão, né, para não ficar pior, né? Vocês podem ver aqui realmente, galera, eu não tô falando que a Bajaj não presta, não. Eu tô falando que eu também cometi uma falha, tá? Eu cometi uma falha. Mas você vê que o parafuso que tá bem protegido, não aconteceu nada. Essa parte que eu vou ter que pular. Então você tem aqui, ó, freios. Olha o tamanho desse disco de freio. E esse disco de freio aqui é muito grande, cara. Você tá doido. Você tá doido. Aqui, ó. Pinças da Grimeca.
uma marca bem conceituada. Você tem os protetores aí de motor, né? O spoilerzinho ali, ó. Pedaleiras emborrachadas, tanto garupa quanto piloto. Tá uma pedaleira recuada, você pode ver, ó, a linha que é essa pedaleira, ó, ela é mais recuada que a Dominar 250. Aqui é o momento que eu falo que eu deixei a pedaleira do outro lado sem dar o clique para fora. Aí eu vou lá, tá vendo? A pedaleira do piloto reclinável. Então, galera, para vocês verem aí eu também que a moto tem muita qualidade, cara. São 27 mil, tem os seus defeitos, como qualquer moto. Toda moto tem seus defeitos, né? Essa moto aqui também tem as suas qualidades, ó lá. Pode ver, como eu falei para vocês, ó, aquele cinzinho, aquele amarelinho lá, ó, é da sujeira, que ali na parte de plástico tá cheio de pó, um pozinho amarelo, cara. É uma poeirinha, né? Aqui é o kit que vem embaixo do banco, tá? Queria mostrar isso aqui para vocês também. Eu tô com uma mão só gravando aqui, pessoal, então releva aí, tá? Releva aí que foi falha minha aqui. O vídeo ficou bem amador, tá? Mas é assim mesmo que vai ir. Eu sou um cara amador mesmo, então depois a gente vai melhorando aí os equipamentos. Ó. Então, ó, pra você ver, ó. Vem 3 chaves aqui, a chave Allen, essa chave aqui é Estrela. Agora eu não lembro o nome dela, Estrela. Lembrei do brinquedo Estrela. E tem essa chave, essa outra chave aqui, ó, para regular alguns parafusos e também regular ali o retrovisor da moto, tá? Algo que eu preciso fazer. Então, essa chave Allen aqui, eu fiz questão de ver se ela servia ali nas carenagens, tá? Ela não serve para tirar as carenagens, tá? O que eu achei de aplicação dela foi isso daí, ó, para tirar o anti-spray. Então, para tirar o anti-spray, dá para tirar o anti-spray de boa, tá bom? Eu vou colocar aí novamente para vocês. É fácil colocar, tá? Não demorei muito tempo, é que eu tava com uma mão só. E aí tem um ganchinho ali, ó. Tem um ganchinho, esse ganchinho aqui, ó, tá vendo? Você tem que primeiro encaixar esse ganchinho, depois encaixar a frente. Aí vai de primeira, mas eu fiz errado. Coloquei a frente primeiro e depois tava tentando encaixar o ganchinho, mas eu não fiz força, tá? Porque não precisa fazer força. Não precisa, ó lá, tá vendo? Aí foi de boa. Ó lá. Oh, ainda não. Burro. Ó lá. Agora foi. Entendeu? Encaixou a parte traseira ali, o ganchinho, e aí você só baixa o banco ali, empurra devagar para dar o clique. Escapamento, tá? Esse escapamento aí eu vi algumas pessoas criticarem, né? Brincando aí o bingolinho da moto, mas cara, o som é muito bonito. É muito bonito esse som. Quando você liga a moto, ele tem um som mais encorpado, grave, né? E aí quando você vai acelerando, subindo o giro, conforme você vai subindo o giro, o som vai ficando mais de grave, ele vai indo para médio e depois para um médio para médio isso, de grave ele vai indo para médio e de médio ele vai indo para um agudo, né? Fica um médio agudo. Não chega a ser aquele agudo, estridente, bonitão, igual os motores bicilíndricos de 300 cilindradas, mas é um escapamento que dá um som empolgante também. Ele empolga a gente, ele instiga a gente a acelerar, tá? É bem legal mesmo. Só não tem uma aparência bonita, né? Não tem uma aparência bonita. Essa marmitona aqui é baixa, tá? Eu achei baixo principalmente quando você está andando com garupa. Então, se for andar com garupa, não esqueça de regular a pré-carga da mola, deixa no mais rígido, tá? Para não raspar ali aquela parte ali, aquela marmita nas lombadas que forem um pouquinho mais altas, tá? Aqui eu voltei, liguei o painel, né? Enfim, esse aí é o estado da moto, né? As coisas que eu não gostei nessa moto foi a questão do tanque de combustível, tá? É uma coisa que eu não gostei também. Então, o primeiro ponto que eu não gostei na moto foi esse marcador aí de média de consumo, que veio muito bugado, muito ruim, galera. Eu não curti. A outra coisa,
a moto tem uma autonomia baixa. Eu não tô falando que ela é beberrona, tá, galera? Autonomia e economia são coisas diferentes, tá? Autonomia é o quanto a sua moto consegue percorrer com um tanque de combustível. Isso vai depender da capacidade do tanque, ok? A economia é se a moto gasta muito ou não por quilômetro rodado. Esse é o cálculo do brasileiro, tá? Então, por exemplo, a moto está fazendo aqui 25 quilômetros por litro, na média. Para mim, para esse tipo de moto, é uma economia ok, dá para melhorar. Mas isso não me incomoda. Porém, a moto tem apenas 12 litros. Ela tem 12 litros de capacidade. E o problema é que você nunca vai usar os 12 litros, galera. A moto tem 12 litros e esse tanque aqui, esse motor, ele foi feito para a bomba dele, né? A bomba de combustível consegue puxar até 10 litros e meio no máximo ali, 10 litros e 600. E aí a moto desliga e você tem que ir para o posto de combustível abastecer novamente. Beleza? Então isso é que é ruim, é a moto ter apenas 12 litros, na minha opinião, como proprietário. Ela deveria ter pelo menos 14 litros. 14 litros é o ideal. Esse é um ponto negativo tanto dessa moto aqui, quanto da Guerrilla 450, que tem um tanque também muito pequeno. Então, se você quer comprar esse tipo de moto, saiba que a autonomia vai ser baixa, você vai rodar entre 200 e 230. Eita, velho. Você vai rodar entre 200 e 230 quilômetros por tanque e vai ter que ir abastecer, tá? É a autonomia de uma scooter, né? Até scooter tem mais autonomia que essa moto, né? Então, realmente é um tanque bem pequenininho, cara. É uma coisa que não gostei mesmo. Isso aqui me deixa irritado também, cara. Isso também vai de pessoa para pessoa. Uma coisa que pode me irritar, não vai te irritar, tá? Normal, tudo dentro dos conformes. Qual foi outra coisa que eu não gostei nessa moto? O pneu. O pneu dessa moto não é um pneu esportivo. Então, se a moto tenta se vender como uma moto esportiva, pelo menos entregue um pneu à altura, né? Não estou pedindo para colocar aqui um Russo 4 aqui, um Russo 3, não. Cara, só um pneu esportivo, né? Mas isso já foi corrigido na próxima versão da moto, que vem já com pneu esportivo, tá? Que é equivalente ali ao Russo 2 da Pirelli. Então, isso aí já vai ser corrigido. Então, se você não quer pegar essa moto agora, porque essa moto não tem um pneu bom para você dar aquelas aceleradas e tudo, espera um pouquinho, espera chegar a atualização. Não sei quando vai chegar a atualização. Por que que eu peguei essa moto? Então, antes da atualização, sabendo que ela não tem o pneu esportivo. Primeiro, o hype, né, da moto. E segundo, eu tinha uma moto, como eu falei para vocês no vídeo que eu expliquei como eu comprei essa moto, né? Eu tinha uma moto que eu estava com financiamento muito longo para pagar, eu ia pagar muitos juros, então eu decidi me desfazer da moto anterior, que era uma Tiger Sport 660, porque as parcelas ficaram não com valor alto, mas com a quantidade alta, né? Eu fiquei com a quantidade alta de parcelas para pagar, e isso estava me incomodando bastante. Então, eu vi aqui uma oportunidade, né, de trazer conteúdo para o canal e pegar uma moto de 40 cavalos, é uma moto ok para viajar, para andar na cidade, rodovia, enfim. Para viajar, ela não é o ponto forte dela, já deixando claro para vocês, tá? Se eu fosse comprar uma moto só para viajar, eu não compraria essa moto, eu pegaria uma Dominar 400 ou pegaria uma outra moto mais confortável, né? Que é essa daqui, porque as pedaleiras ecoadas, para quem vai viajar, vai sofrer. Agora, se isso para você não é um problema, se você ainda tem saúde, né, para andar por muitas horas em cima de uma moto que tem uma posição esportiva de pilotagem, uma posição agressiva, cara, você não vai sentir desconforto, tá? Agora, para os tiozão já igual eu aí, rodar aí por longos períodos em cima de uma moto esportiva, vai sentir cansaço, vai sentir a perna doer um pouquinho, tá? Mas para mim tá tudo certo. Eu gosto desse estilo de moto, eu gostei do visual da moto, eu gosto de uma moto também um pouquinho mais esportivada, igual é essa moto aqui, tá? Então eu não vejo problema nenhum, mas eu tô dando um alerta aqui porque às vezes a pessoa quer comprar essa moto aqui porque ela tem um custo inferior a outras motos de 400 cilindradas, entre 300 e 400, né?
Só que quer comprar uma moto para viajar, só que não sabe, né, de todos os pontos positivos e pontos negativos. Então, estou passando aqui os pontos positivos e os pontos negativos aqui na minha visão. Ponto positivo: a moto é uma moto divertida, tá? É uma moto que ela tem um conforto ok até por um certo período de tempo, tá? Ela tem uma ergonomia também ok. Ela não é aquela moto que você vai ficar tão curvado, tá? Mas ela vai te proporcionar agilidade. O entre-eixos dela, por ser menor, ela entrega muita agilidade para você rodar no trânsito, galera. É muito bom andar no trânsito com essa moto, porque você tem muita agilidade para andar ali nos corredores, desviar de direção com rapidez, com segurança, tá? A moto tem bons freios, tá? Ela freia muito bem, só que aí fica aqui um alerta, né, que seria o terceiro ponto negativo, né? A moto, por não ter a pastilha sinterizada, a eficiência do freio vai diminuindo com o tempo de uso. Mas, se você não vai fazer uma pilotagem agressiva com essa moto, você não vai perceber essa diferença. Então, mesmo sendo um ponto negativo, você ainda consegue driblar isso. Mas eu acho que isso também é um ponto super negativo, que seria o terceiro ponto negativo dessa moto, seria esse freio com essa pastilha sinterizada, ou com essa pastilha orgânica e não sinterizada, sendo que ela vem tentando se vender como uma proposta, como uma moto esportiva, com a proposta de uma moto esportiva. Então teria que ter vindo com pastilha sinterizada, ao menos na frente, né? Ao menos no freio dianteiro. Porque a gente sabe que o que freia a moto, o que para a moto é o freio dianteiro. Então o freio dianteiro, pelo menos, deveria vir com as pastilhas sinterizadas, na minha opinião. Outra coisa, a moto tem um visual muito bonito, tá? Ronco do motor, top demais. Painel com várias funcionalidades. Então você tem trip A, trip B, você tem conectividade, você consegue ver ali as informações ali de conectividade, você tem navegação por setas nessa moto também, então você pode conectar o teu celular para ir para o endereço sem usar o GPS. Eu preciso testar isso aqui para trazer o meu veredito para vocês, para dizer se isso é bom ou ruim aqui nessa moto, se realmente funciona. O da Tiger não funcionava muito bem. Você tem também alguns recursos, por exemplo, eu vou para o Track Day, você consegue usar aqui nessa moto um recurso que tem um marcador de volta, para você ir marcando as suas voltas e depois saber ali qual foi a tua volta mais rápida. Então isso aqui é uma coisinha boba, mas que para quem quer ir com essa moto aqui pro Track Day, para ver como é, para conhecer, né, às vezes para fazer uma aula, para começar, você vai ter até alguns recursos aí que vão te auxiliar, tá? Marcar volta. Outra coisa, suspensão da moto é rígida, então ela é boa para fazer curvas. Só não é melhor por conta desses pneus aí que são bem rígidos, né? Então perde um pouco da aderência. Mas a moto, por ter esse chassi dela mais rígido, por ter suspensão invertida na dianteira, isso também evita torção na hora da curva, né? Do garfo. Então tudo isso, galera, melhora a performance na curva. Tudo isso melhora a segurança nas curvas. Então a moto tem uma segurança excelente, muito boa, tá? Como toda moto, ela tem os seus pontos negativos, nenhuma moto é perfeita, mas, na minha opinião, os pontos positivos ainda se sobressaem aos pontos negativos. Foi como eu falei, eu não passo pano na hora de falar os pontos negativos, porque são ruins, galera, é ruim. A moto com pneu muito rígido, a moto que não tem um freio, que tem eficiência duradoura, né, para você rodar por longos períodos, para você ter pilotagem agressiva, né. Outra coisa que eu já falei aqui, cara, autonomia muito baixa, tem que ficar toda hora parando para abastecer, né? Então isso é ruim, né? Outra coisa que eu achei ruim também, que até afeta um pouco na agilidade, né? Que se isso aqui tivesse vindo um pouco mais refinado, aí a agilidade dela seria imbatível, cara. Seria a agilidade melhor do que uma 160, que é o que a questão do guidão dela, que é mais largo, né? Você vai ver que esse guidão aqui, ele é largo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó. Não dá nem pra pegar, não dá nem pra pegar na câmera de tão largo que é, cara. Que eu não gravei na visão super ângulo, né? Aí não vai ter aqui.
Não vai ter aqui. Enfim. Mas que é o comprimento, né, a largura do guidão, por conta desses pesos de guidão que são muito compridos, galera. É muito comprido esse peso de guidão. Deveria ser um peso menor, um peso de guidão esportivo, menorzinho e mais pesado, né? Que a gente sabe que o peso de guidão tem a sua função, a sua tarefa, a sua função, né, que é ajudar a diminuir ali as vibrações e melhorar também a estabilidade da frente da moto. Então, poxa, cara, um peso de guidão mais curto e mais pesado, com a mesma gramatura, mas um pouquinho mais curto, para melhorar na passagem dos trânsitos. Outra coisa, esses retrovisores, eu gosto muito deles, mas na Dominar 400 e na Dominar 250. Eu tenho que falar isso aqui de novo, eu tenho que ser repetitivo, galera, porque eu sei que tem a questão ali da engenharia econômica, que tenta aproveitar a peça de uma moto na outra moto para melhorar a questão de escala de produção e tudo mais. Cara, mas então se fosse para pensar dessa forma, teria colocado o retrovisor da NS200 nessa moto. Ia ficar bonito também, da mesma forma, ia ficar um pouquinho mais compacto ali, e também ia ficar mais fácil de ajustar. O retrovisor da NS200 é mais fácil de ajustar do que esse retrovisor aí, inclusive quando você está andando com a moto. Não é recomendado fazer isso, mas quem fala que nunca fez isso, né, tá sendo hipócrita. Então, só porque eu tô falando aqui no vídeo, então eu vou ser criticado, mas beleza. Critiquem aí, podem ser hipócritas também. Os motociclistas que nunca arrumaram o retrovisor da moto, enquanto estava pilotando a moto, o cara que fala isso é um mentiroso, é um mentiroso. Então, galera, é isso. Foram esses pontos aí que eu falei. O vídeo já ficou bem longo, né? Eu vou encerrar por aqui, mas eu queria mostrar para vocês como que tá o estado da minha moto. A moto tá show de bola, muito top a moto. Agora que eu passei o período de amassamento da moto, eu vou fazer aquele vídeo do Top Speed, tá? Eu vou talvez esperar mais um tanque aí para fazer a 10ª média. Eu tô pensando, ou vou fazer logo nessa média aqui, porque eu queria ver o consumo dela rodando aí entre 80 e 90. Então, depois que eu abasteci a moto, semana passada, eu rodei esses 60 quilômetros que tá aí no marcando aí para vocês, a 80, 90 por hora. Então eu queria fazer essa média para ver se eu consigo chegar ali nos 30 quilômetros. Isso é uma coisa minha, tá, galera? Essa obsessão por consumo é uma coisa minha, tá? Eu queria fazer esse vídeo. Mas aí, se na hora também der na telha, eu vou lá e já faço o top speed, a moto girando até os 10 mil giros e mostrando para vocês aí quanto que eu consigo extrair dessa moto, beleza? Então, é isso, deixa aí o seu comentário, o seu like, o seu hype é muito, muito importante para a gente continuar trocando essa ideia. Nos vemos no próximo vídeo. Quero agradecer também aos membros do canal. Muito obrigado, galera, pelo apoio. Vocês me motivam demais a continuar gravando, tá? Então, você também que quer apoiar este tipo de conteúdo, já fica aqui o meu convite a você por apenas R$ 1,99, galera. É muito barato. Você pode apoiar aqui nosso conteúdo e fazer parte do nosso clube de membros. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!